Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16 ao 26. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então adentrar a presença do Senhor em oração. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, desde já com muito agradecimento ao que o Senhor realizou na cruz por todos nós. Ao derramar o Seu sangue, realizou a remissão dos nossos pecados, nos propiciou a salvação e a vida eterna. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelos livramentos que o Senhor tem realizado em nossa vida. Neste momento nós queremos, ó Deus, orar pelas crianças do estado do Amapá, que neste momento estão sendo assoladas por doenças respiratórias. Afasta, Senhor, estes vírus, essas doenças. Livra, Senhor, as nossas crianças do estado do Amapá, no Brasil, desta epidemia. Provê, Senhor, as necessidades, não só materiais, mas espirituais, para que elas sejam curadas, libertas de tal doença. Te apresento também todos os enfermos que neste momento estão a sofrer num leito de hospital, em suas casas, com o semblante decaído, mas que a Tua glória, a Tua luz vá ao encontro deles agora e restaure a saúde de cada pessoa. Manifesta, ó Deus, uma palavra viva, uma palavra de poder a todos nós neste momento. Que venhamos, ó Deus, a realizar e a viver o verdadeiro cristianismo, a viver
ó Deus, te imitando em tudo, porque o Senhor é a nossa referência de espiritualidade. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título: A fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade. E como sempre realizamos uma repetição do título do tema para que a gente faça uma fixação desta mensagem, o título do sermão de hoje é: A fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade. Do texto base lido, nós temos aqui um antagonismo entre o espírito e a carne, ou seja, os desejos carnais. Cada um tem um objetivo diferenciado. A carne, o desejo carnal. O espírito, o viver em Cristo. O viver segundo as virtudes de Cristo. Esse é um grande dilema da humanidade quando vive aqui na Terra. E por isso nós vamos iniciar falando sobre o conceito da espiritualidade do ser humano, para termos uma compreensão, então, do que é espiritualidade. A espiritualidade do ser humano está consubstanciada na relação direta com o transcendente, o divino, Deus. E esta relação direta propicia e alimenta um propósito e sentido de vida desta pessoa. Então, quando eu tenho uma relação direta com Deus, de uma forma racional, eu começo a dar sentido à minha vida. Eu começo a dar um propósito bem definido à minha vida. E o desenvolvimento gradual desta espiritualidade na vida de uma pessoa, ou seja, nesta relação com o divino, se dá à medida que esta relação é cada vez mais ativa e sob a operação do Espírito Santo. E pelo exercício da fé racional, que é a inteligência espiritual, e esta fé racional, ela representa o perfeito equilíbrio entre razão e emoção. Considerando, então, este equilíbrio, ele considera as crenças, os valores místicos que são intrínsecos ao ser humano e que são ratificados pelas suas ações comportamentais materializadas. Portanto, numa síntese aqui, a espiritualidade é a minha relação direta com Deus, sob a operação do Espírito Santo, no exercício de uma fé racional, de uma fé com inteligência espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isto é espiritualidade. Ter a mente de Cristo. Viver o Cristo. Imitar o Cristo. Então, em síntese, uma pessoa, para desenvolver a sua espiritualidade ao nível da espiritualidade de Cristo, ou seja, ser a imagem e semelhança de Cristo, ter a mente de Cristo, só o fará se exercitar uma relação direta com o Espírito Santo e sob o domínio deste, viver uma fé racional. Isso implica que na sua vida você tem que buscar, nós temos que buscar no nosso dia a dia esta relação direta com o Espírito Santo.
esta relação direta com Deus, sobre o presidir do Espírito Santo, no exercício de uma fé racional. Isto é espiritualidade. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Presta atenção, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de forma universal. É para toda a humanidade a salvação. Porque nele quem? No Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, descobrir a justiça de Deus é injetar em nós a espiritualidade de Deus através de fé em fé racional. Um pouco mais de fé a cada dia. E esta fé é operada pelo Espírito Santo. E assim viveremos a verdadeira inteligência da espiritualidade, que é a fé racional em Cristo. Isto vai ao encontro do nosso tema de hoje. A fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. O Evangelho de Cristo nos salva. Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E aqui vai a essência, a natureza do Evangelho de Cristo. Que foi que Paulo entregou o que ele recebeu. Que Cristo morreu, versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você que está a me ouvir, saiba que o Evangelho de Cristo, na sua essência, perpassa pela a sua salvação. E Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos propiciando também a oportunidade de um dia ressuscitarmos e vivermos eternamente com o Senhor nos céus. E nesse sentido, a partir deste conceito de espiritualidade que nós colocamos aqui, nesta relação direta do ser humano, uma relação pessoal, individual do ser humano com o Espírito Santo, ou com o próprio Deus Pai, sobre o presidir do Espírito Santo, no exercício de uma fé racional, esta espiritualidade, ela tem um desenvolvimento. E esse desenvolvimento é ser a imagem e semelhança de Cristo, ter a mente de Cristo, em busca de uma espiritualidade plena. E esta espiritualidade plena, ela não se alcança num passe de mágica. Não. É necessário a gente rejeitar estágios aparentemente espirituais na nossa caminhada cristã. E esses estágios aparentemente espirituais, eles nos impedem de desenvolvermos a nossa espiritualidade na graça e no conhecimento de Cristo. E o primeiro que eu vou mencionar é o materialismo. É cobiçar e amar os bens materiais. E o materialismo, ele nos leva à imersão do bem-estar exclusivamente no plano terreno, trazendo em seu bojo, materialismo, atitudes de egoísmo,
de centrismo nos bens materiais. Isso, quando nós estamos nesse estágio de materialismo, nós colocamos Cristo num reducionismo. Nós temos então um Cristo reducionista que provê exclusivamente as nossas necessidades materiais. O materialismo, o maior interesse são as riquezas, são as minhas necessidades, e eu busco a Cristo por isso. Comer, vestir, morar, ter o carro, ter um bom emprego, isso, aquilo, outro, de bens materiais, etc. Então, desta forma, nós estamos colocando no nosso coração os bens materiais como principal, e assim a gente se esquece de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21, e o versículo 33 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ao versículo 33, o apóstolo, o Senhor completa, melhor dizendo, o Senhor Jesus completa dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Neste texto não há uma apologia à teologia da miséria. Nós não estamos falando aqui de teologia da miséria, que para ser de Deus eu tenho que me desprover de todos os bens que eu necessito. Não, nós não estamos falando da teologia da miséria, mas nós estamos falando de uma mensagem que nos exorta a não amar o dinheiro, que é a raiz de todos os males. De não amar as riquezas materiais, mas priorizar os valores espirituais. Priorizar os valores espirituais, que são realmente valiosos e permanentes. No Salmo de número 35, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que ama, que se alegra na prosperidade do seu servo. O Senhor Jesus tem um desejo e quer a nossa prosperidade. Nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da miséria, mas a prosperidade bíblica. E, portanto, não coloque no seu coração os bens materiais. Outro impedimento para o nosso desenvolvimento da espiritualidade, da verdadeira inteligência da espiritualidade, a nossa fé racional, é que é o fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo religioso é aquele onde ocorre o fenômeno do domínio religioso do intelecto das pessoas. Onde são inventados credos, ritos, rituais, inserção de amuletos, objetos místicos e até mesmo ideologias terrenas humanísticas. E tudo isso deve ter uma crença cega, na base de um exercício de uma fé emocional e não racional, onde se usa a razão. E quem está neste fundamentalismo religioso é levado a acreditar que, ao realizar os ritos litúrgicos semanais, ou seja, nós somos levados a acreditar que, ao realizarmos os ritos litúrgicos semanais, aí a gente alcança um alto grau de espiritualidade, e como filhas e filhos de Deus, o reino dos céus está sob a nossa posse de forma exclusiva. E se as outras pessoas
não pensarem como nós, então elas não são merecedoras de misericórdia, segundo o nosso julgamento. Não são merecedoras da graça de Deus, segundo o nosso julgamento. E por conseguinte não são merecedoras da salvação em vida eterna, segundo o nosso julgamento. Materialismo e fundamentalismo são dois grandes empecilhos comportamentais para desenvolvermos a nossa espiritualidade no cristianismo, ou do cristianismo de Cristo. São dois empecilhos, grandes empecilhos hoje, para desenvolvermos a verdadeira inteligência da espiritualidade, a fé racional em Cristo. Agora, de outra maneira, viver o cristianismo de Cristo nos faz alcançar um alto retiro de piedade, amar as coisas de Deus e de espiritualidade. E isto começa quando a gente busca a presença do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus, para sermos a imagem e semelhança de Cristo, para termos a mente iluminada de Cristo, exercendo a fé racional, a fé da razão. E isto apreciando os ensinamentos de Cristo, descobrindo as mais profundas revelações de Cristo nesta relação pessoal individual, sob a operação do Espírito Santo, no exercício de uma fé racional, inteligente. Mas tudo isso ratificado, tudo isso confirmado, praticando o que Cristo praticou. Saiba que, segundo o nosso tema de hoje, a fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade. E por isso eu estou a falar tudo isso para você, para pedir agora que você entregue a sua vida a Jesus. Comece a viver o cristianismo de Cristo, deixando para trás o materialismo, deixando para trás a religiosidade fundamentalista, que não nos desenvolve em nada. Imitar a Cristo, presta atenção, imitar a Cristo é a plenitude da espiritualidade. E se não imitamos a Cristo, a nossa espiritualidade ela é falsa, ela é vã, é uma mera religiosidade disfarçada de espiritualidade. Eu vou repetir. Imitar a Cristo é a plenitude da espiritualidade. E se não imitarmos a Cristo, a nossa espiritualidade é falsa, é vã, é uma mera religiosidade disfarçada de espiritualidade. O apóstolo Paulo é considerado um dos maiores expoentes do cristianismo. E ele viveu o evangelho de Cristo de forma exemplar, em um alto grau de espiritualidade, imitando a Cristo, vivendo a vida de Cristo. O apóstolo Paulo viveu uma fé racional em Cristo, que é a verdadeira inteligência da espiritualidade. Ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 1 ao 2, o apóstolo Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, capítulo 1, melhor dizendo, versículos 5 ao 6, ele diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.
E eu quero, nestes últimos minutos do sermão, dizer para você que Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus. É o próprio Deus que veio a esta terra nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, nos conceder a vida eterna, nos conceder a oportunidade de vivermos no céu com vida abundante. Presta atenção que nesses próximos minutos eu vou te apresentar esse Jesus e vou te dizer que você deve depositar a sua fé racional, a fé pela razão. Presta atenção, é a fé pela razão, não é a fé emocional que vem do coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Portanto, a tua fé tem que estar aqui, na tua mente, na tua capacidade de raciocínio, na tua capacidade de usar esta fé racional como verdadeira inteligência da tua espiritualidade. Jesus, ele curou leprosos. Jesus curou milhares de pessoas com diversas doenças. Jesus libertou pessoas do domínio de espíritos malignos. Jesus curou cegos. Jesus curou mudos. Jesus curou coxos. Jesus curou paralíticos. Jesus acalmou tempestades. Jesus andou sobre o mar. Jesus multiplicou alimentos para 5.000 pessoas, uma primeira vez, e uma segunda vez para mais 4.000 pessoas. Realizou a pesca maravilhosa para provisões de peixes aos seus discípulos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a Lázaro. E eu não poderia deixar de mencionar o primeiro milagre realizado por Jesus no início de seu ministério, onde em uma festa de casamento ele transformou a água em vinho. Você sabe por que Jesus realizou todos estes milagres? Jesus, ele não realizou todos estes milagres para provar que ele era Deus. Jesus não realizou todos esses milagres para provar sua divindade, como já falei. Jesus não realizou todos esses milagres para provar o seu poder. Não. Jesus, ele fez tudo isto para provar sua humanidade. Sim, para provar sua humanidade, ou seja, a pessoa, o ser humano que atinge a plenitude da espiritualidade é quando ele se deixa ser presidido e dirigido pelo Espírito Santo. E o ministério terreno de Jesus foi todo presidido pelo Espírito Santo. Porque a Escritura diz isso. Todas as suas mensagens, todos os seus milagres, todas as suas palavras tinha a operação do Espírito Santo. Porque ele mesmo numa sinagoga, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, olha o que Jesus disse. E chegando a Nazaré, onde fora criado, no caso Jesus, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor
é sobre mim. Olha o que Jesus disse, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, Jesus assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E hoje eu tenho um desejo, a você que está a me ouvir, que se cumpra o que está aqui escrito. Que o Espírito Santo vá sobre você. E você passe a viver a inteligência da espiritualidade, que é a fé racional em Cristo. Que a tua vida passe a ser presidida pelo Espírito Santo. Que você se desvie do materialismo, do fundamentalismo religioso, ou seja, da religiosidade. Porque hoje Jesus quer realizar o maior milagre na sua vida. Ou seja, Jesus quer te transformar da água para o vinho. De que forma? Te resgatando do mundo do pecado para a salvação e para a vida eterna. E para isto, Jesus precisa da tua fé racional, da tua fé na razão, não na emoção. E esta fé racional, ela se consolida, ela se ratifica, ela se confirma quando você crê no Evangelho de Cristo. Quando você passa a imitar Jesus. Isto para ter espiritualidade semelhante à de Cristo. Na carta aos Gálatas, do capítulo 2, versículo 20, para encerrar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que estas palavras do apóstolo Paulo sejam as suas palavras. Vou repetir porque isso é muito forte. Isso nos traz uma reflexão. Isso nos traz até a um confronto espiritual, a uma análise da nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É hora de você entregar a sua vida a Jesus. E ao encontro do tema do sermão de hoje. A fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade.
Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Creio que você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. A sua espiritualidade, ela é resultado de uma relação direta entre você e Deus, sem intermediários, sem tutores, sem educadores, numa relação sincera, consolidada no amor mútuo, na operação do Espírito Santo e no exercício da fé racional. Grave na sua mente. Entregue a sua vida a Jesus. Mas grave na sua mente esta frase: a fé racional em Cristo é a verdadeira inteligência da espiritualidade. Vamos então realizar uma oração final, terminando o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos pela palavra que foi manifestada a todos nós. Uma palavra de muita importância, crucial para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque não basta sermos cristãos apenas de boca, ou de fundamentalismo religioso, ou de busca pelo materialismo. Nós queremos ser cristãos a partir de uma relação de amor, de sinceridade, de dedicação, de consagração ao nosso Deus Pai. Queremos, ó Deus, ser operados pelo Espírito Santo em nossa vida, presididos, dirigidos, exercendo uma fé racional, de fé em fé, porque como diz a tua palavra, o justo viverá pela fé. E é a fé em Cristo, uma fé racional em Cristo, que é a verdadeira inteligência espiritual, desprovida de emoções e de domínio religioso. Te apresento agora a todos que acompanharam este sermão. Que o Senhor abençoe em tudo. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor realize todos os planos que eles colocarem diante do Senhor. Que eles venham, ó Deus, e eu mesmo, a estabelecer uma fé racional em Cristo, como verdadeira inteligência da nossa espiritualidade. Mas não só isso, que venhamos a imitar a Cristo. E aí está a essência do nosso alto retiro de piedade e espiritualidade, imitar a Cristo. É com fé no Senhor Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Shalom Adonai. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar neste momento em que o Espírito Santo fala a todos nós, onde nós aprendemos a essência do cristianismo de forma perfeita, de forma racional. Lembrando sempre, como sempre digo, a nossa missão
é anunciar a salvação em Cristo Jesus. E agora eu vou, a partir desta palavra, desta revelação, complementar esta frase. A nossa missão é anunciar a salvação da humanidade em Cristo Jesus. E complementando, em nossa vida, imitar a Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.